A Maria do Carmo é professora, certo? Gravou ano passado foi do mesmo jeito esse rádio, viu? Eu queria saber se tem alguma dúvida, né? Que vai tentar estimular eles a perguntar, tá? Tem alguma dúvida em relação aos seus alunos, né? Ela tem muito interesse em ficar mais específica dando aula para as crianças especiais, né? A 15 tem um filho, né? Que eu vi lá em São Paulo, que quer estudar nutricionista. Tem algum quesito, doutora? Então vamos lá, eu queria saber se a Maria do Carmo tem alguma dúvida, né, em relação aos alunos dela, que ela tem interesse futuramente em dar aulas para as crianças especiais, né, em relação a essa questão da hiperatividade, da desatenção, né? A técnica ela favorece muito trabalho com as crianças. Eu desenvolvo um programa dentro das escolas de minha autoria, né? Que faz esse trabalho, e é incrível como, assim que você inicia a prática, você percebe na fisionomia das crianças o quanto eles são beneficiados, né? E são exercícios simples, mas precisa seguir uma metodologia, né? Como a questão do exercício. Para que a gente consiga ter realmente benefícios mais duradouros, é preciso ter um programa e aquilo passa a ser uma prática diária, né? Uma rotina na vida das crianças, assim como de todos nós. Então, o que nós precisamos é aprender como exercitar a nossa atenção plena, é trazer para essa consciência, fazer essa nossa autorregulação. E aí, o que é o mais bonito, que a técnica ela respeita o amadurecimento de cada um, a forma de desenvolvimento de cada um, né? O que eu ficava sempre inquieta é porque tínhamos que colocar cada um uma caixinha. Crianças tinham que se comportar dessa forma, então... E agora não, a técnica de Mindfulness faz o quê? Em que eu trabalho o ser de dentro para fora. E não de fora para dentro, como acontece mesmo nos programas de competências socioemocionais, que eles são colocados de fora para dentro, né? E essa técnica permite esse olhar fantástico de expansão da nossa autoconsciência, do nosso autoconhecimento, e o que vencer cada dia os nossos desafios com compaixão do Krishna. Porque sem a gente perceber, sem a gente ter esse conhecimento, a gente acaba entrando num padrão de crítica, ou de vitimismo, ou de desistência, por achar que eu não sou bom o suficiente, por achar que o outro consegue ou não. Então, quando a gente começa a praticar a atenção plena nesse modelo cognitivo, no modelo educacional, eu dou oportunidade do meu processo mais lindo aparecer, né? E com isso, naturalmente, eu também favoreço a minha calma, meu estado de equilíbrio, porque dentro do meu organismo eu estou recebendo mais serotonina, dopamina, diminuindo cortisol, adrenalina, e está tudo bem. Tem dificuldades? Tem, eu sei que tem, eu aceito, eu não nego, porque quando eu nego, aí eu fico me debatendo, né? Aquilo está ali, está na minha frente, não posso fugir, mas eu quero fugir. Então, mais tem a aceitação. A aceitação não é concordar, mas olha, eu vejo aquilo, alguém brigou comigo, eu estou triste, mas aí, o que eu faço com isso? Aí eu paro, respiro, auto-regulo e começo a pensar com o meu racional, com o meu córtex. Exato. E as pessoas autistas têm um lado racional bem forte, né? Podemos usar isso a favor da gente também, né? De racionalizar e se perceber, estou desregulado, preciso respirar e fazer algo meditativo para, às vezes, não ir ao banheiro, você respira algumas vezes e se recoloca. Consegue sair da desregulação e voltar para o equilíbrio, né? De forma racional, né? Isso é fantástico. É a questão a grande chave não é só a respiração. Respirar, normalmente a gente acalma, né? Minha avó já dizia, respira menina, para acalmar. Mas é eu entender do que é que eu faço a partir disso. O que eu faço a partir da minha autorregulação? Que é esse processo cognitivo de desenvolvimento, de entendimento do meu ser, das minhas capacidades, do que está acontecendo. Bom, esse é um processo lindo.
e precisa ser ensinado para as crianças, para os jovens, precisa ser ensinado para nós, adultos, né? Porque a partir daí dessa consciência, do entendimento do que eu sou, do que eu posso ir além de coisas que eu jamais imaginaria conseguir, mas eu preciso ter fortalecido em mim como eu sou, o que eu sou, e até que ponto eu consigo ir, até o que eu controlo. Então é um processo muito bonito. Estava querendo saber também se, além do pessoal da sala online, né, no caso a Maqueja, a 15, a Maria do Carmo, se o pessoal da sala presencial não teria alguma dúvida, né? Nós temos aqui um grupo de profissionais e de pacientes que também são do neurodiverso. Eles querem saber se tem alguma dúvida, a gente possa colocar aqui o microfone para que possam perguntar, aproveitar que a professora está fora, está em Curitiba, mas está à disposição, para que vocês possam perguntar sobre investimento para concurso público, ou controle de ansiedade, que pode ser feito, né? Compulsão alimentar, a dúvida que vocês tiverem, aproveitem que a professora está fora e está aqui à disposição, parando o sábado dela para ouvir vocês. Eu tenho dúvida, eu posso perguntar? Pode vir, vem aqui, que aí tem o microfone aqui, ó. Pode vir. Pega esse aqui. Certo. Vira aqui a câmera para ele. Oi, boa tarde, né? Eu me chamo Thiago. Eu gostaria de saber, em caso de quem vai prestar vestibular, né? O Enem, no caso, pessoas que têm ansiedade leve, médio ou alto grau, elas se encaixam no grupo de cotas ou elas fazem vestibular normalmente? Oi, Thiago, tudo bem? Tudo bem. Então, essa parte das cotas, eu não sei te dizer, né, essa questão. O meu trabalho é direcionado para fazer com que as pessoas se favoreçam com a técnica, e principalmente já tive alunos que estavam para prestar o vestibular, que eles fizeram um tratamento comigo direitinho, e eles tiraram nota máxima, 800, né? Então, e o que a gente faz, o meu programa faz, a minha preocupação é formar educadores para que as crianças e os jovens consigam tirar o máximo dessa técnica, melhorar a ansiedade, reduzir os níveis de hormônios que fazem o que a gente fique depressivo, aumentar a serotonina, a dopamina, fortalecer as regiões do córtex pré-frontal, porque se você não tem atenção, como é que você vai aprender, né? Então você precisa desenvolver a habilidade da atenção para conseguir aprender. E a ansiedade, como a professora do e-mail anterior falou muito bem, de água da questão de a gente estar consciente do presente, porque quando eu estou com a minha mente muito pensando no que vai acontecer, eu trago ansiedade. Quando eu estou com a minha mente muito lá no passado, eu fico preso a uma depressão. Então, como o Buda trouxe da filosofia de Mindfulness, você se manter presente é construir essa consciência do agora. Então, se você está sentado na mesa lá para fazer seu vestibular, é fazer as respirações, iniciar um processo de autorregulação do seu organismo e fazer perguntas inteligentes. Eu estou aqui, é minha prova, estar presente no agora, sentir seu corpo, sentir sua respiração, né? E aí, quanto mais você faz, mais rápido você volta desse estado de ansiedade. Porque a nossa mente ela vai vagar, independente do que a gente queira ou não. Só que eu consigo fortalecer a minha mente para trazê-la mais rápido. De um resgate ou lá na frente, pensando, será que eu vou passar? Será que eu vou conseguir? Será que a prova está difícil? Não, eu estou aqui na prova, eu vou fazer, eu estudei bastante, eu vou fazer o meu máximo. Mas o que pode acontecer é você não passar e o que acontece? Eu vou traçar um novo plano. Você vai estar fazendo um processo cognitivo. Onde eu posso melhorar? Como foi a prova? Será que eu preciso trabalhar mais a minha atividade de autorregulação? Tá? Essa questão de cotas eu não consigo te informar, infelizmente. Mas se você for outra pergunta, quiser alguma dica, eu estou aqui à disposição. Primeiro, eu gostei muito da resposta da Márcia, porque já existem estudos comprovando que a respiração, na hora de uma crise, de um ataque de pânico,
atua mais rapidamente do que uma tarja preta, certo? O tarja preta que age mais rápido é em 15 minutos. E a respiração, às vezes em segundos a 1 minuto, já age. Então, ou seja, dá para a gente melhorar o funcionamento cerebral na hora do vestibular, de concurso público, de uma prova de título, né? Eu vou fazer em breve, se Deus quiser, vai dar certo, com a respiração. Gostei muito da resposta. Em relação às cotas, Thiago, deixa eu ver, eu consigo, eles me escutam, assim, virando? Escuto. Em relação às cotas, o transtorno de ansiedade, às vezes não é o diagnóstico mesmo, mas os sintomas ansiosos estão presentes na maioria dos diagnósticos psiquiátricos e até alguns diagnósticos neurológicos e genéticos. E se o diagnóstico estiver enquadrado dentro de uma deficiência, que não é uma doença, mas é um funcionamento diferente ao longo de toda a vida, aí entra nas cotas. Por exemplo, o transtorno do espectro autismo é considerado uma deficiência na parte mental e às vezes intelectual, né, se for diminuído, e é muito prevalente essa comorbidade que eu vou falar no próximo tema, a ansiedade. Né? Já o TOC já não entra, porque a pessoa tem ansiedade, mas não é considerado uma deficiência. O transtorno depressivo pode ser misto, mas não é considerado uma deficiência, às vezes são episódios depressivos. Transtorno bipolar, transtorno de humor, que não é considerado uma deficiência. Mas se a pessoa tiver uma síndrome de Down e ansiedade, aí ele pode ficar nas cotas. Se tiver uma outra síndrome genética com ansiedade, ele entra nas cotas. Né? Mas o autismo de alto funcionamento, que é a antiga síndrome de Asperger, ela entra nas cotas sim, tá? Porque o pessoal tem a inteligência normal ou superior, mas é uma deficiência mental, sem a parte de deficiência intelectual, tá certo? Então nós somos pessoas realmente mais ansiosas, por isso tão produtivas, hiperfocadas no trabalho, e nós estamos nas cotas sim, viu? Mais uma dúvida, mais uma pergunta. Com a tecnologia, né, tem se expandido muito o acesso à informação, computador, tablets. Isso eu percebo porque eu convivo, eu tenho um irmão que ele tem um autismo médio. E eu vejo ele muito inquieto, sabe? A maior parte do tempo, do lado do outro, às vezes eu chego, abraço ele. O que foi, irmão? Aí tá jogando, né? Tá brincando no Xbox, né? Essas coisas. E eu trazendo assim um pouco da minha infância, colegas mesmo próximos, talvez sofreu até de ansiedade, mas eu, como saber, né, como era pequeno, nunca percebi. Porque a gente brincava com coisas assim, simples, né, bida, soltava um pião, soltava uma raia, jogava de bola. E talvez eu acho que com essa tecnologia que está hoje, né, o acesso à informação, acesso à tecnologia, acesso a celular, computador, videogames, eu acho que ajuda de alguma forma uma criança ter um grau de autismo maior ou menor, o que os pais poderiam estar fazendo para ajudar a criança a ter aquela criança, digamos, raiz, que eu posso dizer assim, né, de ter um convívio. Também o índice de criminalidade aumentando, os pais têm medo, né, de soltar mais as crianças nas ruas, porque a gente brincava muito nas ruas na época. O que os pais podem estar fazendo para ajudar a desenvolver uma infância e uma pré-adolescência melhor para os seus filhos? Pronto, ótima pergunta, muito legal. As etiologias de todos os transtornos mentais são multifatoriais, certo? Mas o autismo tem uma etiologia, um percentual etiológico muito grande genético, né? Então, os videogames, as telas, eles não vão causar o autismo, eles podem piorar o isolamento social. Porém, se num tempo ok, bacana, não tão alto, podem melhorar a concentração. Né? E até ajudar a regular a pessoa quando está estressada, melhorar a criatividade. Agora, tudo que como eu aprendi com a minha mãe que está aqui na sala, né? Que também terapeuta, tudo demais é veneno, né? Então, teria que só controlar a quantidade de vezes ao dia, o tempo da exposição de telas, para que não desenvolva outros problemas, como enxaqueca, né? Como dificuldade de socializar, piorar o isolamento social, que já é uma característica importante do autismo, a dificuldade de interação de comunicação social. Porque essa característica une todo o espectro, todos os níveis, com as comorbidades variáveis. Então a gente só tem que regular a quantidade. Então, assim, saúde, a gente já falou sobre saúde, completo bem-estar físico, mental e espiritual, que vai repercutir na economia, na parte sexual, nos relacionamentos, né?
Então é importante para que os pais ofereçam mais saúde para os filhos, ele ter o tempo do esporte, o tempo, a alimentação mais saudável possível. Se não consegue se alimentar direito, um nutricionista com uma doutora que possa ajudar a diminuir essa seletividade, o tempo da oração, e assim também o tempo do jogo, né? Pode até, se for um autista com comorbidade de personalidade, que às vezes manipula ou é muito mandão, então é importante usar aquilo a seu favor, né? Então assim, é o seguinte, você vai ter um jogo, mas em compensação você vai ter que fazer o exercício, né? Aí eles são inteligentes, né? E se ele for fazer birra, você imita uma birra, ele ri, aí você está certo. Joga agora tantos minutos, porque eles gostam, nós, para que as pessoas não se sintam sozinhas. Nós gostamos de rotina, gostamos disso. Então você fala assim, ok, agora você joga 30 minutos. Em seguida, vamos fazer a caminhada. E mais tarde você joga mais 30 minutos. Em seguida, o jantar é saudável. Aí fala firme, que aí ele agradece. Aí agora tem uns que você tem que falar baixo, olhando no olho. Tem uns que você tem que falar alto, por causa das questões sensoriais. Se é uma pessoa que só fala alto, ele só vai ouvir se você falar alto. Experiência de família própria. Se é um que fala baixo, se você falar alto, ele vai se assustar. Só se é uma pessoa que só fala alto, ele é hipersensível. Tudo é alto, é abraço forte, é briga grande. Então, para ele ouvir, você fale alto, né? Que aí ele entendi. Mas se é um que é todo sensível, fala baixinho, muito sensível, que para ele isso aqui é igual um. Então você fala baixo, olha para o olho que ele obedece. Obrigado pela esclarecer as perguntas. Nada. Tem mais dúvidas aqui, né? Tem espaço para Tem mais uma pergunta, viu, professora? Só destacar que acho que é muito importante que o Thiago nos colocou, que eu sofro muito, a conexão. A conexão da família com as crianças, o olhar para as crianças, que é bem difícil, porque nós sempre procuramos encaixar, né? Os padrões, o certo, o errado, pode, não pode, e esquecendo de ter o olhar, de conhecer. Tempo de qualidade, mas você não tem trabalho o dia todo, mas o tempo que você tem, pare, ouça o seu filho, observe, né? É um olhar estrategista. O pai, o terapeuta, o professor, ele tem que ter um olhar estrategista, articulador de ir além, de querer buscar a resposta só, acolher aquela criança e observar. Porque o ganho que um pai ou um professor tem na conexão é fantástico, né? Então, quando a criança ela se sente conectada, ela se sente cuidada, ela se sente amada, entendida, ela vai conseguir desempenhar muito bem. Então, muito cuidado nessa questão que a senhora falou muito bem, saber se fala baixo, fala alto, né? De saber respeitar e entender que isso é uma coisa interna, que não é uma agressão ao pai, é uma agressão ao professor, é uma forma que ele não consegue colocar para fora, né? Verbalizar suas emoções, verbalizar os seus sentimentos e o entendimento de todo aquele mundo lá fora que muitas vezes não faz sentido com ele. Então essa conexão é fundamental. Então só para fechar e agradecer também ao Thiago. A gente tem mais uma dúvida aqui da Yara. Não é uma dúvida, na verdade é uma complementação. E talvez uma dúvida, não sei de verdade. Que você disse que como lidar com os filhos, né? Se ele fala, ou com uma pessoa autista em geral. Se ele fala mais alto, se ele vive falando alto, você fala alto com ele. Só que eu discordo disso, porque por vivência própria. Temos 3 tipos de autistas em casa. Eu, minha irmã e meu pai. E minha mãe é a neurotípica da casa. Enfim, eu sou uma pessoa que eu vivo falando alto. Eu não sei falar baixo. É muito difícil para mim regular a minha voz. Não faço de propósito, mas enfim. Mas eu não gosto quando falam alto comigo. Assim, quando forem, por exemplo, para instituir uma regra, alguma coisa assim, eu prefiro que falem com calma
nesse jeito mais carinhoso, assim, com calma, olhando no olho, uma coisa mais assim, sabe? Então, eu não vi muita relação, eu acho que isso vai de pessoa para pessoa, não de autista para autista. Não a questão de, se ele fala baixo, fale baixo, se ele fala alto, fale alto. Não é uma regra. Não é uma regra, porque comigo é diferente. E com a minha irmã também é diferente. A minha irmã é o contrário, ela fala baixo, mas pra ela entender, tem que falar alto com ela. É o contrário, né? Legal. Aí é isso. Obrigada, Yara. Daí da importância da conexão, né, doutora? De observar, de respeitar, né? De respeitar, que eu acho fundamental. Eu acho que a gente está um pouquinho, tinha mais uma, né? Mas eu sou educadora, né? Eu tenho 22 anos aí de história, e você falando, eu fiquei, né, me pensando na escola, pensando na minha casa, e assim, vivi uma história, né, vivi muitas histórias, e dentro da escola eu observo todos os dias essa questão da atenção indo muito para o lado da punição, né? Porque os nossos professores, daí a importância da formação de professores, né? Os nossos professores, assim como nós em casa, a gente não teve muito uma educação, né? Uma instrução em que percebesse que a falta de atenção não é uma falta de respeito, mas é porque está faltando alguma coisa, né? Aquela história, todo excesso esconde uma falta, né? Então, assim, dentro da escola, como nós poderíamos fazer, Márcia, para de repente divulgar o seu trabalho, né? Difundir aí por muitos espaços públicos em que os nossos alunos, né, os nossos jovens, muitas vezes com dificuldades, até mesmo não diagnosticados, mas que a gente vê, você que está dentro de escola, a gente observa, muitas vezes os pais levam, né, desconsideram essas questões, né, acham que não é importante, e aquele jovem fica ali, e que muitas vezes na sala de aula ele também acaba sendo desconsiderado. não tem atenção porque é desrespeitoso, não tem, então a gente sempre está colocando nas caixinhas, como você falou, né? Então a gente que está dentro da gestão, a gente tem essa dificuldade muito grande de tirando das caixas e dando oportunidade para as pessoas, né? Porque a gente sabe que uma oportunidade dada diante daquela necessidade, né, especial, e colocar, né, mostrar para o outro que as potencialidades deles podem ser aproveitadas, né, fora das caixas que às vezes a gente, né, querem nos encaixar, a gente pode transformar vidas. Então, eu queria já deixar aqui um pedido, deixa para a gente fazer uma forma de parceria, de repente, com a formação, né, de professores, divulgar mais o seu trabalho, para que a gente possa atingir mais, né, mais pessoas, certo? E agradecer. Obrigada, fico feliz. A boa notícia é que a educação está passando por uma transformação muito grande e que existe um projeto de educação para 2030. Nós temos 4 dimensões da educação, né, educação quadridimensional, e a primeira dimensão é o conteúdo, a segunda são as habilidades, a terceira são as habilidades de caráter e a quarta é a metacognição. O que quer dizer isso? Antes nós só tínhamos o quê? Conteúdo. A gente só precisava de conteúdo, ninguém é respeitado, todo mundo em caixinhas, aprova, não aprova, se não vai bem, não me interessa. Então agora a educação precisa pensar naquele aluno, desenvolver o aluno de forma integral. Então desenvolver de forma integral é respeitar principalmente a minha constituição como indivíduo, seja ela orgânica, psíquica, a emocional, e a educação não está preparada, os educadores não estão preparados. Por isso, quando nos falta conhecimento, o que acontece? A gente erra, mas é um erro que nós temos que saber acolher, né? Saber limitar. Porque se eu não sei, se eu não tenho entendimento para lidar com aquilo, eu vou continuar errando. E por isso nós estamos aqui fazendo essa iniciativa, conto com vocês todos, para divulgar, estou à disposição, para trazer esse conhecimento que faz sentido, que é uma coisa construída. Não vamos levar alguns anos, mas o importante que já temos esse pontapé. E os educadores, eles estão loucos, ansiosos, sem saber o que fazer, porque, como sempre, tudo é imposto, né? Não houve uma formação de educadores para saber como lidar com o ser humano, com o seu emocional.
com as suas necessidades, né? Então, muito obrigada pela ajuda. Fico muito feliz nesse momento, muito espiritualizado, maravilhoso que o Instituto Maia Machado apoia. E estou aqui à disposição. Meus contatos vão ficar aí, pode pegar comigo, doutora Idinha, me ligue, vamos conversar e vamos fazer acontecer mais rápido essa transformação na educação. Grande beijo para todos. Obrigada.